começar pelo 18 de outubro de 1914. Esse é o primeiro marco histórico da família de Schanster. E o que acontece ali? Pela força de uma aliança de amor que os jovens fazem com Maria, ela se estabelece no santuário. Então, ali eles fazem um pacto de amor. Então, o santuário surge como santuário no 18 de outubro de 1914, no primeiro marco histórico, que é o dia da fundação do movimento. Então, ali era um depósito, era uma capelinha abandonada, ali não servia, não era capela, Deus não estava ali especialmente, estava como está em todos os lugares, mas não tinha uma concentração da sua presença como se tem num santuário. A partir daquela aliança, os jovens se comprometeram a trazer o capital de graças. Então eles trazem o capital de graças para o santuário, e ali Maria então se estabelece na força desse capital de graças. É um pacto mútuo. Ela convida os jovens a trazerem o seu capital de graças, a vida de oração, o seu desejo de santidade, o seu esforço por viver fiel e fidelissimamente as suas obrigações de Estado, ou seja, a sua vida no dia a dia, né? E com isso ela promete transformar aquilo ali num santuário, num lugar de graça, e atrair corações juvenis. O segundo marco histórico é o 20 de janeiro de 1942. O que aconteceu nesse dia? O padre Kentenich, ele tem a possibilidade, né, ele tinha sido capturado pela Gestapo, né, pela polícia secreta dos nazistas, porque ele era considerado uma ameaça para o Estado nazista. Considerado uma das grandes ameaças, porque ele não se submeteu a Hitler, né, e falava nos seus cursos também que ele não via por onde jogar água benta nesse novo governo aí, né, que era o governo que tinha sido até ganhou uma eleição, né, e tinha sido instaurado ali o governo nazista, do nacionalsocialismo. Hitler então o captura, ele é preso e ia ser mandado para o campo de concentração. E ele tinha a possibilidade de se libertar, porque um médico tinha se oferecido, tinham pedido que um médico fizesse uma revisão médica nele e o declarasse não apto para ir para o campo de concentração. Bastava que ele pedisse para ser revisado pelo médico, o médico já estava conversado aí com as irmãs, com o pessoal do movimento Schanster, e o médico ia liberá-lo do campo de concentração. E o padre Kentenich, então, ele acredita, né, que realmente ele pode trazer mais graças e mais benefícios para a família de Schanster indo para o campo de concentração do que se salvando do campo de concentração por meios humanos. Então ele só pode dar esse passo porque ele está muito convencido da missão de Schanster e da missão do santuário. Se ele não tivesse a certeza da presença da Mãe de Deus no santuário, então de fato a gente fala que o 20 de janeiro o padre Kentenich só pôde dar esse passo porque ele estava convencido de que Schanster era uma obra de Deus, de que o santuário era uma obra de Deus, que não era uma invenção da cabeça dele. Porque como Maria nunca apareceu, ele não tinha como ter certeza de que realmente Maria queria que se construísse o santuário. Então, no fundo, o 20 de janeiro e a ida para o campo de concentração, vamos dizer assim, foi como uma prova para ver se realmente aquilo era obra de Deus. E o padre Kentenich disse, se é obra de Deus, eu vou para o campo de concentração, eu posso morrer lá, e isso vai continuar. E a família de Schanster vai ser ainda mais livre, vai ser ainda mais capaz de viver a sua santidade. Então eu ofereço a minha liberdade pela liberdade interior espiritual da família de Schanster. Ele topou ir para o campo de concentração por livre decisão dele, para que a família de Schanster fosse livre para Deus, fosse livre da vontade própria e fizesse cumprir a vontade de Deus na vida da família de Schanster. Então ele só pôde fazer isso por causa do santuário. Depois que o padre Kentenich esteve então no campo de concentração, ele sai pelo mundo inteiro anunciando o mistério de Schanster. Ele estava absolutamente convencido de que Schanster era obra de Deus, de que o santuário era uma realidade. Então ele sai pelo mundo inteiro. E durante o campo de concentração é quando começam a surgir os santuários filiais. Isso é muito interessante, né? No período que ele está justamente na guerra, ele está lá preso, Schanster tem essa graça de que as irmãs do Uruguai tiveram a ideia de construir uma réplica, uma capelinha igualzinha de Schanster. Isso não foi ideia do padre Kentenich, foi uma ideia dos filhos de Schanster, né? E a partir daí foi que ele disse, que bom, ele até soube disso quando ele estava no campo de concentração. Ele falou, continue, legal, né? Ele
deu o maior estímulo para que isso continuasse. Quando ele saiu do campo, ele começou a estimular as famílias de Shansta dos diferentes lugares, na África do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, todos os lugares onde ele passou, ele começou a estimular para que se construíssem santuários filiais. Então, é na volta do campo de concentração que começam a surgir os santuários filiais. E o padre Quentes tinha até um certo medo de que lá na Europa surgisse uma terceira guerra mundial, já tinha tido duas, mas não ia ser difícil ter uma terceira, e que de repente Shansta terminasse de desaparecer do mapa. Então ele saiu com aquela ideia do campo de concentração de que Shansta tinha que ser internacional, e tinha que levar essa internacionalidade para todos os lados, e se Shansta viesse a morrer no santuário original, né, lá na Europa, desaparecesse, poderia surgir a partir dos santuários filiais no resto do mundo, né? Então, a partir daí, ele motiva, estando aqui na América Latina, a que se construam esses santuários. Nesse contexto, começam a surgir várias perguntas em relação a Shansta lá na Europa. Muitas pessoas também, às vezes por inveja, por não compreender bem o movimento, começam a fazer acusações em relação a Shansta. E Roma, primeiro a diocese de Treves, onde estava Shansta, onde está Shansta até hoje, e depois Roma, fazem uma visitação apostólica a Shansta e fazem uma série de observações. E o padre Quentes, estando aqui na América Latina, recebe a carta do bispo que tinha feito a visitação com algumas observações sobre Shansta. O bispo tinha feito um informe muito positivo sobre essa visita, mas algumas coisas ele tinha dito que poderia melhorar, sobretudo no campo pedagógico. E aí o padre Quentes diz, não posso ficar quieto, né? Alguns até aconselharam, não, deixa assim, fala para o bispo que a gente vai cuidar e tudo, né? Vamos dar um jeitinho nessas partes pedagógicas. Ele falou, não, mas é no pedagógico que está a nossa missão. Então, aqui está a minha missão, a missão de Shansta. E aí ele decide responder essa carta e ele coloca a primeira parte dessa resposta no altar do Santuário de Bela Vista, em 31 de maio de 1949. Esse é o terceiro marco histórico. Esse dia vai custar sangue para o padre Quentes, vai custar 14 anos de exílio, porque ele começou a escrever uma resposta que depois não foi bem entendida na Europa e que depois desencadeou todo um processo que terminou com o exílio do padre Quentes. Ele foi afastado da obra de Shansta. Então o terceiro marco histórico acontece dentro de um santuário, o Santuário de Bela Vista, no Chile, aqui na América Latina. E nesse dia o padre Quentes também motivou a que existisse uma contracorrente. Ele disse, nós recebemos Shansta do santuário original. A partir de agora Shansta tem que voltar para o santuário original. Dos santuários filiais, Santuário de Bela Vista, Santuário Tabor de Santa Maria, Santuário de Florencio Varela na Argentina, Santuário Nova Helvécia no Uruguai, dos santuários filiais deve voltar a contracorrente para a Europa. Então o santuário também esteve no centro da mensagem do 31 de maio. Né? Era o momento da missão de Shansta ser proclamada para o mundo inteiro, ser proclamada para a igreja, e isso a partir de um santuário, do Santuário de Bela Vista, e nele o padre Quentes via todos os santuários filiais. E o quarto marco histórico é a volta definitiva do padre Quentes para Shansta. É o milagre que a gente chama o milagre da Noite Santa, né? A volta do pai, e justamente isso aconteceu no Natal de 1965, foi o dia que o padre Quentes voltou para Shansta. Em 22 de outubro, o Papa levantou todas as acusações sobre o padre Quentes, e esse é o dia que a gente considera o quarto marco histórico. Tem várias datas, mas uma das datas mais aceitas é essa. 22 de outubro de 1965, só 3 anos antes da morte do padre Quentes. Ele teve ainda 3 anos para voltar ao santuário original, para voltar a Shansta, retomar a condução da família de Shansta, dar algumas últimas orientações. Estava até programando uma viagem para a América Latina de volta, mas ele morreu depois de celebrar a missa, no dia 15 de setembro de 68, de um infarto fulminante na sacristia, depois de abençoar uns terços, né? E com isso, a gente acredita que a mensagem dele ficou também para toda a igreja, tanto é que no túmulo dele está escrito, amou a igreja. É isso que é a mensagem também do quarto marco histórico, né? Então, o santuário também, no fundo, quer ser essa fonte de graças para que Shansta possa irromper na igreja, que era o desejo do padre Quentes, também nesse quarto marco histórico. Assim, então, a relação do santuário com os quatro marcos históricos.